CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso CEAP. Nós hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos. Boa tarde aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Que a paz do doce Mestre Jesus esteja em nossos corações, para que a nossa tarde seja uma tarde de estudo, uma tarde de paz e de harmonia. Quem vai fazer o estudo hoje é o Carlos Assis, e o tema hoje do Livro dos Espíritos é a pergunta 257, que fala sobre o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. No momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a Noêmia, que é trabalhadora da nossa casa. O item a ser estudado é o capítulo número 25, Buscai e Achareis. E os itens são os itens de 1 a 5, Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, eu vou passar só alguns avisos. E o primeiro, como sempre, é o convite para o estudo na nossa casa. Agora a gente tem ali atrás um quadro de aviso com todos os horários dos estudos, porque são muitos horários. Então, no nosso site também a gente tem, mas para quem está aqui na casa agora é só olhar ali naquele quadro que tem todos os horários, escolher um horário e vir estudar. Então, estão todos convidados. Nós temos também, sempre após o estudo, o atendimento fraterno. Se alguém precisar de algum esclarecimento, tiver com alguma dúvida, precisando conversar, depois do estudo, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que nós já encaminhamos um trabalhador para que possa orientá-los. Eu vou pedir, por favor, que desliguem ou ponham no modo vibra o celular, porque o celular, quando toca, ele tira a nossa atenção e pode tocar no momento do passe. Se houver a necessidade de atender, não tem problema, pode ir ali fora atender, depois retornar, mas o celular a gente sabe que quando ele toca, não tem jeito, por mais que a gente tente, a nossa atenção vai toda para o celular. Eu vou dar início à leitura do estudo que a Noêmia vai fazer no momento da sustentação. Eu não vou ler todos os itens, eu vou ler só o 1, porque são itens muito grandes. Então, eu vou ler o item 1, vou fazer a oração. Vou ler um trecho também do Livro dos Espíritos, porque a pergunta 257 é uma pergunta muito grande, são algumas páginas, para que o Carlos possa fazer o estudo para nós. Então, o capítulo 25 do Evangelho tem como título Buscai e Achareis. E o item 1, Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá àquele que bate à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. E esse versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 7 a 11. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, a espiritualidade amiga, que desde tão cedo preparou o ambiente da nossa casa,
para receber a cada um de nós. Que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos para que possamos receber toda essa luz, esses ensinamentos do alto, do Evangelho do Cristo. Que possamos, então, pedir aos mentores da casa, a direção espiritual da casa, o nosso querido altivo, Dr. Erma, Antônio de Aquino, e toda essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, que possam ajudar ao nosso irmão Carlos Assis, a nossa irmã Noêmia, para que eles possam fazer o estudo e que nós possamos estar ligados com a nossa mente e com o nosso coração. Que seja então em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Graças a Deus. A pergunta de número 257 do Livro dos Espíritos fala sobre o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Esta percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Com efeito, nem o frio nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode enregelar-se nem queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito real, ocasionar até a morte? Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Certamente não está nesse membro a sede, nem mesmo o ponto de partida da dor. Foi o cérebro que conservou-lhe a impressão. Apenas isto. Pode-se, portanto, admitir que haja alguma coisa análoga nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito no momento da morte, na ideia tão frequente de que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que deixaram absorver pelos gozos materiais e tantos outros fatos que vieram lançar a luz sobre esta questão e proporcionaram explicações que resumimos até aqui. Então, eu vou passar a palavra agora para o Carlos Assis. O estudo vai até 5:50. Bom estudo. O microfone é esse. Bem, meus irmãos, boa tarde para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta tarde. Desculpe a minha voz, né? É aquela gripe. E hoje pela manhã, né? O corpo sente, né? Esse reflexo da gripe. Eu lembrei do Emmanuel falando, né, para o Chico, né? Levanta dessa cama, Chico, e vai trabalhar. Isso é gripe, bora. E a gente, às vezes, né, a gente se deixa, né? Poxa, gripe, vou ficar deitado, né? Coriza. E a gente sabe que é só uma dorzinha, né? É só uma doença aí leve, a gente trata, é claro, né? Mas a gente não precisa ficar o tempo todo, né, deitado, né, assim, de repouso. A Mônica passou aí o nosso título, né? Faz parte dessa obra aqui, ó, essa obra básica, primordial,
que é o Livro dos Espíritos. Não se pode ser espírita sem ler, sem estudar e sem praticar, né? Alguma coisa que está contido aqui. É a coluna vertebral da doutrina espírita. Às vezes a gente ouve assim, fulano faz o bem. Que bom. Mas não quer dizer que ele seja espírita, né? Isso não é sinônimo de espírita. Fulano faz o bem dentro de uma outra ótica, de uma outra religião, né? Ou ele faz o bem pelo bem e nem está ligado a nenhuma doutrina, a nenhuma religião. Para ser espírita, tem que seguir, né? O livro dos Espíritos. E essa questão de hoje é uma questão muito importante, né? Esse ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Todos nós somos espíritos, né? Mas hoje, encarnado, a gente não vive propriamente essa condição direta de ser espírito. E aí tem espírita que pergunta, mas então eu sou o quê? Você é uma alma encarnada, né? Então é como se fosse, né? A gente tem aquele exemplo, né? A gente pode ser aquele remédio, vamos dizer, um líquido, e estamos dentro de um frasco, não é assim? Então nós somos uma alma dentro de um corpo físico, né? Utilizamos, é um corpo físico, estamos numa personalidade atual. Uma gotinha do nosso espírito. E aí, Kardec fala, né, desse ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Nesse momento, eu não sou espírito diretamente. Eu estou uma alma encarnada. Então, isso aqui, na verdade, é para aqueles que estão fora do corpo. Aqueles que estão fora do frasco. É diferente a percepção. Então, quando ele fala sobre a sensação, o que é uma sensação? Pode ser uma impressão? Pode. Eu chego hoje aqui no SEAP, estamos aqui encarnados entre poucas pessoas, tenho uma certa impressão do ambiente da casa espírita e de nós mesmos. Imagine se hoje aqui a gente estivesse aqui num público de 10 mil pessoas. Seria uma outra impressão, né? O lar de Frei Luiz hoje ele faz aniversário. Estava lá hoje uma faixa de 10 mil pessoas, né? Então é uma outra impressão. Até pela quantidade, né, de pessoas, de almas encarnadas, de espíritos, né? E aqui, para quem não é clarividente, né, ou quem não tem essa capacidade mediúnica, a gente não sabe quantos espíritos estão aqui com a gente. Tem muitos, mas quantos a gente não sabe. E aí eu sempre trago para a nossa percepção. Como é a nossa percepção aqui de encarnado? Como é que anda essa nossa percepção? E aí a gente tem a oportunidade de compreender. O espírito fora do corpo compreende de uma forma, não só por ele estar fora do corpo, somado ao seu nível espiritual. E nós aqui, dentro do corpo, utilizando o corpo físico, mais o nosso nível espiritual. A gente percebe, né, claramente, poxa, aquela pessoa tem uma visão limitada da vida. Ela tem que trabalhar de segunda a sexta, para no sábado, como dizem muitos, né, para tomar cerveja. Não é isso? Ela luta a semana toda porque sábado tem que ter a cerveja. É a visão limitada da vida. Imagina eu ralar a semana toda para sábado eu tomar cerveja? Eu não penso dessa forma, né? Então eu penso algo a mais. Só que para aquela pessoa, a vida é essa. Ela tem que trabalhar para tomar cerveja. A gente sabe que é uma visão limitada, mas que não deixa de ser a sua vontade. Então eu quero trabalhar sim, né? Quero suar a minha camisa, não só para ter cerveja, porque eu não bebo nada alcoólico. Não por ser espírita, por eu não gostar, né?
Porque o espírita, ele pode beber uma taça de vinho numa boa, né? Isso não vai tirar ele do caminho do bem. Mas é aquela pessoa que gosta, eu como não gosto, né? Então eu vou trabalhar para quê? Para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer, para que eu possa ter uma vida melhor aqui na Terra, para que eu possa ter acesso até um conhecimento maior, né? Porque tudo é válido. Não é só o conhecimento espiritual, né? É o conhecimento material também. Então, hoje tem grandes faculdades, grandes MBAs, grandes cursos livres também. E aí, quem quer evoluir, vai e faz, né? Então, são formas de ver a vida totalmente diferentes. E aí ele fala sobre a percepção da dor. Espírito sente dor de uma forma. Alma encarnada sente dor de outra forma. E como é que o espírito sente dor? Ele poderia, na verdade, sentir a nível apenas do emocional. Emocional não é físico. Então, se ele hoje está sofrendo no mundo espiritual, ele pode ter tristeza? Pode. Ele pode ter uma tristeza profunda? Pode, ou seja, pode estar depressivo no mundo espiritual. É a mesma coisa de estar depressivo na Terra, já que é no campo emocional, sim. Depressão que a gente sente na Terra, a gente pode sentir do outro lado. E quando o espírito vem na desobsessão, né? Através de um médium, ele se comunica e ele fala assim: eu estou com frio. Ele sente frio, na verdade? Não. Frio propriamente não. Mas por que ele fala que ele sente frio? Porque ele ainda está muito apegado à vida corpórea. Então, aqui na Terra, ele sentia frio. Então ele fala que ele sente frio. Ele não sente frio, né? O médium vai falar: eu senti um frio também. Tudo psicológico, né? Eu senti o calor, o espírito. Não, é o apego que nós temos à Terra. A impressão ficou em nós. Ok? Mas não é que ele está sentindo aquilo de verdade. O André Luiz conta, né? Aí na série do mundo espiritual, ele não sentiu frio no umbral? Aquilo era real? Não, era o apego dele à Terra. A gente não vai, né? Desapegar facilmente, vai? Não vai. A mesma coisa na mediunidade. Eu trabalhei com uma médium anos e anos, né? Toda vez que ela ia começar, né? A comunicação espiritual, fazia prece, líamos a página, né? Daqui a pouco ela estava se benzendo, sinal da cruz. Mas para que isso? Ao condicionamento, né? Então, como a gente condiciona alguns atos exteriores, né, mediante a fé, a gente condiciona frio, condiciona calor, condiciona uma série de sensações. Nós não estamos sentindo isso, na verdade. Quem é que já olhou para uma pessoa? Olha só que cena, né? E isso aí acontece muito. A gente olha para uma pessoa, aí você está olhando a pessoa, daqui a pouco ela abre a boca e aí falta aquele dente da frente. Quem é que já sentiu isso? Aí a gente, na hora, parece que o nosso cérebro grava aquilo. Eu me imagino sem dente da frente. É uma sensação terrível. Não tem nada a ver com você aquilo. É a outra pessoa que não tem o dente da frente. Por quê? Porque a gente assimila muito fácil. A gente tem aquela impressão tão dolorosa em termos assim, de estética, e a gente, por alguns segundos, caramba, sou eu? Não tem nada a ver com você. Como também aquelas pessoas que vêm, né? Alguém sentindo dor, aí por alguns segundos sente dor.
A dor não é sua. Você pode ser compassivo, você pode dar o apoio à pessoa, você pode ajudar, mas a dor não é sua. É daquela pessoa. Então, olha como a gente sente na terra, sente do mundo espiritual. Pessoa amputa um membro, já viu? Amputou a mão, essa mão aqui, imagina. Amputei essa mão. Aí, é claro que fica, né? É aquele cotoco aqui, porque amputei a mão. Sinto dor na mão. Não é na mão propriamente, é naquele cotoco ali que ficou. É uma dor fantasma, gente. Ela não existe, na verdade. Mas quem é que está sentindo a dor, como diz o próprio Kardec? É do cérebro. O comando é cerebral. E aonde é que o espírito, na verdade, atua? No comando mental. Eu tenho dores imaginárias? Tenho doenças fantasma, como diz a ciência, que não tem fundamento nenhum? E como, né? A nossa fantasia é muito rápida, né? O nosso vício de sofrimento, ele é muito presente. É como se a gente, variados dias, né, corresse, né, para o nosso trabalho material. Um belo dia você sai de casa para passear e se vê correndo. Daqui a pouco você se dá conta, caramba, mas por que eu estou correndo? Porque você criou esse condicionamento. Então a gente precisa se recondicionar positivamente. Então, quando Kardec nos dá essa oportunidade de estudar a dor, né? O que é dor na nossa vida, hein? Ela existe muitas vezes? Claro que ela existe. Imagina hoje alguém que esteja com câncer. É uma dor, né? É uma doença física que hoje a ciência moderna fala que existem várias causas emocionais, mas chega no físico, né? Ela vaza para o corpo físico. Quando eu sinto, né, a doença do câncer no meu corpo, né, o que eu sinto na verdade? Eu posso dizer, eu estou com câncer, sinto o quê? A grosso modo, muita gente, quando recebe, né, o diagnóstico, sente o desespero. Precisa sentir isso atualmente mediante o câncer? Não. Por quê? Porque ele é tratável. Eu posso tratar. Por que assusta? Porque muita gente desencarnou mediante a doença do câncer. Mas não é melhor a gente procurar conhecer? Olha o conhecimento. O que é o câncer de verdade? E quais causas geram o câncer? A Organização Mundial de Saúde afirma que 90% de qualquer doença física a causa é emocional. 10% pode ser o câncer puramente, então, orgânico. Será que o meu é esse orgânico? Ou eu estou nas causas emocionais? Aí você começa a relembrar um pouquinho, né? E há 2 anos atrás eu comecei a sentir raiva da minha esposa. Olha aí. Ela mudou o tratamento comigo, ela começou a se afastar e você criou uma raiva. Para não violentá-la fisicamente, né? O homem muito mais educado moralmente, né? E que está respeitando também a lei, ele não vai violentar a esposa fisicamente. Mas ele sentiu raiva. Ele está sentindo a raiva. Ele começou a ter esse sentimento de não aceitação dessa mudança de comportamento dela. Ele não bate na esposa, que bom, né? Mas ele começa a tratar mal.
nas palavras, que mesmo, né, a lei fala disso, né, que mesmo até nas palavras já pode, né, caracterizar o início aí de um crime, mas isso passa para a lei, né? Aí ele começou a tratar mal, ele começou também, então, a se afastar mais ainda dela, já que ela já estava fazendo isso, né? E vem aquelas crises, né, de raiva, né? Quem sabe até de ciúme misturado. Ele tem medo de perder a esposa, só que ele não se deu conta que essa raiva poderia construir um câncer. Depois de 2 anos, veio o diagnóstico. Se ele estivesse fora do corpo, alguém já ouviu falar disso? Pô, será que tem câncer no mundo espiritual? Eu nunca ouvi disso. Mas esquece então a palavra câncer. Ele está sentindo raiva que está gerando para ele um dano espiritual do outro lado. Nós aqui na Terra sabemos que gera o câncer. A quimioterapia, ela vai resolver o problema? A radioterapia? Muitas das vezes não. Por quê? Porque ele tem que o quê? Construir uma solução para essa raiva. Sentimos raiva, né, gente? Espírita sente raiva? Sente. Mas qual é a solução para a raiva? Eu tenho que começar o quê? A perdoar. Olha como muda a percepção. Eu estou saindo de uma percepção doentia, que é a raiva, para ter uma percepção curativa, a do perdão. E o próprio Jesus, ele diz o que para a gente? Perdoar 70 vezes 7. Só de começar a pensar no perdão, eu já estou mudando a percepção, eu já estou mudando a sensação. Já comecei o meu processo de autocura. Olha que maravilha. Mas e quando a gente insiste na raiva? Não, eu vou sentir raiva da minha esposa e não quero saber. Câncer. E não vai passar. Vai fazer rádio, vai fazer químio, vai para o maior médico mundial e não vai resolver. O dinheiro não compra cura. Ah, você pode chegar próximo da cura? Posso. Mas se não tiver essa modificação interior, mudança de comportamento, não tem cura. E a percepção é de dor. O que a dor gera para a gente? Incômodo. A percepção é de incômodo. A gente quer essa vida, gente. Eu quero viver incomodado? Eu não quero, vocês querem? Imagina do outro lado, já não tenho mais o corpo físico e eu continuo vivendo incomodado. Isso é bom? Não. Eu quero uma alma leve, eu quero uma alma tranquila, né? Eu quero crescer cada vez mais com Jesus e com os bons espíritos. E a gente pode, mas depende de quem? De nós mesmos. Você pode frequentar o Altivo Panfiro, você pode frequentar qualquer outra casa espírita, você pode mudar de religião, que nada vai resolver. Nada. Porque é aqui dentro. É de dentro para fora. Então a gente está saindo de uma percepção doentia para uma percepção curativa. A do perdão. Que o próprio Jesus indica. Alguns casos, precisa de auto-perdão? Claro. O espírita que não se perdoa. Eu tenho conhecimento, gente, eu tenho conhecimento do livro dos Espíritos. E aí percebi que eu estou errando. Não me perdoo. Porque eu já sei o certo. Eu já conheço o que é o equilíbrio. Mas só que se você não se auto-perdoar, vai resolver a sua vida? Não. Você vai continuar parado no tempo. E aí as pessoas acham que isso é real, né?
Imagina, já estou do outro lado, eu estou sentindo frio. Sensação de quando você estava aqui na Terra. Você pode estar com a consciência pesada. Você pode estar se cobrando. Aí sim é real. Mas essas sensações são lembranças do nosso tempo no corpo. Puras hoje fantasias. Passaram na sua vida. Você não está mais encarnado. E é tão bom, né? Perceber que a gente vive além do corpo. Os grandes espíritos vivem, os espíritos superiores, familiares nossos, amigos, né, que não tem essa, ainda na evolução toda, vivem do outro lado. Mas é preciso agora se acostumar com o mundo espiritual, né? Ou então, né, de novo, começar a aprender sobre a vida espírita, né? Sobre a vida espiritual. Toda vez que um espírito sente dor, no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, né, assim: toda vez que um espírito diz que sente dor, ele sente uma angústia moral. O que é uma angústia moral? A gente tem a sensação do peito apertado, do peito massacrado, parece que falta o ar. Quando eu estou encarnado e eu sinto isso, o que nós lembramos? Ih, meu Deus, será que eu estou infartando? Não tem infarto nenhum, né? Você não está sabendo lidar com a vida. Você está angustiado. Tem até um médium espírita. O médium espírita que ele está angustiado, que ele não está conseguindo desenvolver, né, vamos dizer assim, pôr em prática a sua mediunidade. Aqui na reunião mediúnica tem isso? Tem. Angústia. Tem pessoas que vão fazer terapia, ela sente angústia de achar que ela não está rendendo na terapia. Olha como isso é muito comum. A gente sente angústia com a própria vida, né? As coisas que nos chegam, a doença, a dor, problemas familiares. Se eu me sinto sufocado, qual é o grande remédio, gente? Inspira o ar. Expira. Quando a gente conhece doutrinas indianas, e aí a gente lembra do nosso querido, né, Dalai Lama, ele fala assim para a gente, inspire amor e expire amor. É o convite do próprio Jesus. Só que Jesus não usa esses termos, né? O amor está aqui, gente. Está aqui. Chegou na casa espírita, inspira esse amor, vai. Puxa aí, pelo seu próprio nariz, vai, inspira. E expira amor. Estamos na casa do Pai. Aí tem gente preocupado com a roupa do companheiro aí que senta aí no salão da casa espírita. Ih, fulana hoje ela veio arrumada, hein? Ih, fulano hoje veio de bermuda, né? Meu Deus, é aquele artista que está aqui hoje? Tem gente que já pede autógrafo, né? A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para se concentrar nessa ambiência fraterna. Tirar o melhor. E se eu ainda posso chegar aqui e doar alguma coisa, olha que maravilha. E olha como são as percepções, né? Tem gente que só vem na casa espírita para pedir ou para chorar. É mentira? E todo mundo pode doar um pouquinho. Todo mundo. Mas fulano é um médium conhecido. Ele ficou conhecido, né, pelo trabalho. E fulano é um palestrante famoso. Tá
também, né, assim, pelo trabalho. Você pode ser o mais anônimo e pode somar e pode ajudar. A gente tem que mudar essa percepção. Só o fulano consegue, só a fulana pode. Grandes espíritos, claro, de repente eles têm uma maior capacidade no momento, mas todos nós podemos ajudar. Sentimos a angústia moral. Como o espírito que está fora do corpo sente, nós aqui também sentimos. Parece que está faltando ar. E o ar está aqui, ó, à nossa disposição. O que está prendendo você? Ou melhor, o que está acabando com você no seu dia a dia? É uma pessoa? É o esposo? É a filha? É a sogra? É o chefe autoritário? É um espírito obsessor? Ou é uma situação? É um vício? É uma dependência? Você tem que perceber. Você vai perceber a sua dor. Toda vez que a gente sente dor, a gente precisa sofrer? Não. Chico Xavier, várias doenças no corpo. E ele não sofria. Aí a pessoa fala assim, mas era o Chico, né? O Chico era um espírito evoluído. Não tinha um corpo de carne? Tinha. A sensação é a mesma. Se eu pegar a minha mão agora, pegar uma porta daquela bem assim de ferro e prender esse meu dedo aqui, eu posso gritar de dor e eu vou sentir dor, não vou? Qualquer um de vocês é a mesma coisa. Então o Chico tinha um corpo físico. E por que ele não estava sofrendo, chorando, se lamentando? Por quê? Porque ele colocava a percepção dele em fazer o bem, em evoluir. O que o Freud falava, que a gente pega, né, e faz o link com a doutrina espírita, para a gente mudar o foco. Eu estou olhando para cá, me faz mal? O que eu faço? Só o meu olhar. Pego o meu olhar, desvio e olho para cá. Poxa, quando eu olho para cá, me faz bem. Mudei o foco. Mas não, a pessoa se sente mal aqui e ela fica focada aqui. O que é isso, gente? Masoquista. A gente nem percebe isso, né? Tem gente que não nasceu para ser médium. Como é que é isso? Ser médium no sentido de trabalhar mediunicamente. E por quê? Porque toda vez que aquela pessoa trabalha mediunicamente, ela se sente mal. Mas por quê? Porque mediunidade é algo ruim? Não. Mediunidade é uma coisa que pode te levar a um grande crescimento, mas depende de você. Então, se toda vez que essa pessoa atua mediunicamente, ela se sente mal, não nasceu para ser médium. Então ela não vai trabalhar na casa espírita? Quem disse isso? Ela não vai trabalhar mediunicamente. Ela pode trabalhar na portaria, ela pode trabalhar na cantina, pode trabalhar na livraria, pode trabalhar com os jovens, com as crianças, em várias áreas. Mas mediunicamente ela se sente mal. Mas ela quer superar esse mal-estar. Ok, então se ela quer, então vamos tentar. Mas tem pessoa que ela não nasceu para isso. E ela se sente mal. Tira ela dessa área, coloca ela em outra. Que ela vai ajudar muito. Ela vai se ajudar e ela vai ajudar o outro. Já tem pessoa, né, que pede, né? Me coloca aí no grupo mediúnico. Me coloca na reunião mediúnica. Gente, parece clube, né? Parece brincadeira. Não tem clube na casa espírita e não tem brincadeira. Então, se for para você atuar naquela área, você vai atuar.
Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode demorar um tempão, mas vai atuar. Mas a pessoa, né, insiste naquilo. E não tem suprassumo. Essa área é melhor da casa espírita, a outra é pior. Tudo é importante. Mas e a percepção dela? A gente está sabendo qual é? Qual é a percepção que ela tem de uma reunião mediúnica? A gente não sabe. O que ela sabe, o que acontece propriamente em uma reunião mediúnica? E sempre o conhecimento, né? Jesus não disse? A verdade liberta, ou a verdade libertará. Conhecereis a verdade, e ela vai te libertar. Então, se eu estou com uma doença, se eu tenho uma dor física, emocional, mental, espiritual, quando eu conheço, eu já começo a resolver um pouco dessa dor. Não é para ficar o tempo todo, imagina, né? 24 horas ali, né? Na internet querendo saber. Não, aí já cai na neurose. Mas se eu estou com uma doença, eu vou buscar o conhecimento para que eu mesmo possa me ajudar. O espírita deveria fazer isso, né? Até com o próprio espiritismo aqui. A filosofia que começou espiritualista, está na folha de rosto aqui do livro aqui dos Espíritos. Primeiro a gente tinha só aquele conhecimento de matéria e espírito, e com a doutrina espírita, a gente tem a doutrina espírita, que aí começa a matéria, o perispírito e o espírito. O conhecimento está aqui. E por que a gente foge dele? Por que a gente está sempre querendo saber mais em outras formas, em outras situações? Por quê? Porque a gente não conseguiu ainda compreender o que é o espiritismo. Tem gente que vai buscar em outro lugar. E eu quero saber isso, e eu quero saber aquilo. Você é livre. Você não é proibido. Mas se está buscando fora, é porque não compreendeu o espiritismo. Mas então não tem, né, proibição? Nenhuma. A gente não pode trazer técnica de fora e colocar aqui. Mas se eu quero buscar algo lá fora porque eu quero conhecer, é o teu livre-arbítrio. Mas se está buscando fora é porque não conhece a doutrina que você faz parte. E muitos espíritas, né? As pessoas elas se assustam, né, quando elas perguntam para vários espíritas, para vários palestrantes, para vários estudiosos, frequentadores. Quantos livros você já leu espírita? Gente, já perdi a conta. Nem sei mais o número. 1.000, 2.000, 3.000, nem sei mais. E tem explicando, eu não li nenhum ainda. E já está há anos no espiritismo, porque não conhece. A percepção é própria. Como diz o grande mestre da Joana de Ângeles, né, na série psicológica, ele fala assim, o mestre Eckhart, alemão: a dor é obrigatória. Tem alguém na Terra que não passa pela dor? Isso não existe. Todos passam. O sofrimento é opcional. A sensação que gera. Vários espíritos já podem ter feito a comparação. Aquele materialista que viu o filho morrer fisicamente, porque a morte física existe, morreu fisicamente, desencarnou, está desesperado até hoje. O espírita, o filho desencarnou, claro que sente falta, claro que sente saudade, claro que tem uma certa tristeza, mas a vida continua. Aquela pessoa não está paralisada, não está depressiva, né? Não parou a vida, né? Não está naquela sofreguidão. Por quê? Porque percebe de outra
forma. Fruto de quê? Do conhecimento. Todo espírita deveria se preparar para participar de uma reunião mediúnica, ou também, como alguns dizem, né, que é uma coisa mais focada, de uma desobsessão. Isso é uma coisa pessoal minha, tá, gente? Não tem escola melhor do que essa. Você vê várias comunicações espirituais, várias percepções, você vê a dor, você vê o sofrimento, e você podendo auxiliar, com o mínimo possível, mas você pode auxiliar. E eu já vi grandes doutrinadores, né, a gente chamava assim, né, atuando. Não tive, né, o prazer de ver Altivo atuando diretamente em uma reunião mediúnica, né, só quando ele dava aquela comunicação no céu, ali no salão, mas tive o prazer de ver tantos outros, e de pesquisar, e de perguntar, como o doutor Jorge Andréa, Hermínio Miranda, Milton Menezes e tantos outros, ali na prática, né, o que fazer diante de um espírito que diz que odeia uma pessoa que está encarnada. Eu tenho ódio. Só que ele está fora do corpo. E como é que eu vou esclarecer esse espírito? Eu vou dizer que ele não pode sentir ódio? Eu vou proibir ele? Não! Eu vou atuar naquele ódio. Por que ele sente aquele ódio? Para que ele sente aquele ódio? Como foi essa construção? E aí, quantas vezes eu fiz o link com algum encarnado que diz que sente ódio do outro? Como a gente cresce. Eu fiquei 18 anos, mais ou menos, na Mansão Divino Pastor de Caxias. A gente tinha 50 médios treinados. Lá era desobsessão longa, a gente começava às 20 horas e ia até madrugada. E muitas das vezes a gente teve crítica de algumas casas, né? Mas por que vocês passam, né, do horário? E eu era um que dizia, como é que eu vou enviar um companheiro que está sofrendo, falar assim para ele, volta amanhã? Como? E ele pode ser um espírito que está fora do corpo, pode ser uma alma encarnada. Volta amanhã. E eu era um dos poucos médicos que ficava até o final. Não, vou até o final. E o médico preocupado. Ai, tem a bala perdida. Aí eu brincava, né? Tem bala achada, né? Como é que eu vou sair de Caxias, né? Tarde, né, da noite? Gente, eu saía feliz da vida. Eu saí alegre, porque eu dei a mínima contribuição para aquele companheiro, mas eu dei. E quantos dramas, quantas histórias, quantas pessoas que se curaram por mim? Não! Pelo mentor da casa ou por Jesus? Não! Elas mesmas se curaram porque a fé é dela, não é minha. Mas nós somos esses mínimos, né? Ou esses meros instrumentos. Imagina eu ficar preocupado. Mas a hora? Não tem hora para quem sofre. Quantas percepções diferentes. E a mansão de 50 médios hoje em dia reduziu, acho que para 10. Por quê, gente? A relação humana é muito falha. O ego, ele quer aparecer, né? O ego quer o show, né? Eu tenho que ser o médium, o curador, eu que tenho que resolver. Isso acaba com a casa espírita. E não deixa de ser uma percepção. Olha a percepção. Kardec é o diretor da nossa doutrina espírita? Nunca, ele nunca se colocou assim. Ele é o codificador. Chico Xavier, algum dia ele falou assim, eu sou o melhor médium espírita. Nunca. Ele é um médium espírita, que a gente admira muito. Altivo Panfiro criou
quase todas as reuniões mediúnicas de todas as casas da Zona Sul do Rio de Janeiro, para quem não sabe. O Altivo abriu cada reunião mediúnica das casas da Zona Sul. Alguma vez ele falou isso em público? Eu tenho mérito. Nunca, né, gente? A gente faz. E a impressão positiva fica. E as pessoas vão lembrar. Elas vão agradecer. Muitas delas, né? Sempre tem aqueles ingratos, não tem? Mas muitas irão agradecer. Então tem essa percepção, né? Eu pego aqui o braço, pego agora, um alfinete, espeto. Claro que eu vou sentir dor, não vou? De repente, alguém que tem fibromialgia, você vai espetar e não vai sentir nada. Por quê? Porque não sente mais, não tem mais essa percepção da pele. Imagina um espírito. Chegou um espírito, está se comunicando. Se o médium for aquele médium mais inconsciente, aí imagina a pessoa, né, ainda leiga, aí eu vou furar a mão do médium para ver, né, se o espírito ele vai gritar. Nada a ver, né? Aí não vai gerar nada. Por quê? Porque é um espírito, não tem mais percepção física. É por isso que, de fato, ele não sente calor e não sente frio. É uma sensação que ele tem de quando ele estava no corpo. E aí, sempre os espíritos chamando a nossa atenção. Será que não tem muita dor na tua vida, doença, a que a gente chama ainda de problema, né? Será que não são fantasiosos? Uma vez eu atendi uma espírita muito rica e ela falou assim, o meu médico falou que eu tenho depressão de causa fantasma. Só que ela achou que eu não conhecia, né? Esse termo. Aí eu falei, sim, conheço. Aí ela falou, Assis, meu esposo é maravilhoso. Meus filhos estudiosos, obedientes, filhos maravilhosos. Temos dinheiro, temos tudo aquilo que a gente quer a nível, né, material. Somos espíritas, frequentamos a casa espírita, trabalhamos. De onde vem essa depressão? Aí ela, como vários espíritas, né, só pode estar vindo de outras vidas. Gente, é tão fácil a gente culpar, né? A gente culpa até as outras vidas. Aí eu falei para ela, e se não veio de outras vidas? Ué, mas eu não estou sentindo nada aqui no meu presente, está tudo certo. Aí eu falei, e o seu psicológico? Lá no fundo você pode querer sentir dor. Gente, ela pulou. Lá no teu íntimo, você pode estar querendo sentir uma dor. Só que essa dor é falsa. Não tem causa real. E aí a gente volta a falar, né? Será que é um automasoquismo? Para aqueles religiosos antigos, muitos lá do tempo lá de Jesus, misturado em fariseus, saduceus, pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, né, que poucos falam, pessoas que estavam perdidas em tantas teorias, eles achavam que para se purificarem, eles tinham que sofrer. A gente precisa disso? Não, né? Espírita não foi feito para sofrer. Nenhum filho de Deus foi criado para sofrer. O que é o sofrimento? A reação que eu tenho contra a dor. Não aceito, não quero, não suporto sentir a dor. Sofro com ela. Grita, chora, esperneia. Isso é o sofrimento. E a dor está em nós.
É dessa forma que a gente chega mais próximo de Deus. Tenho que sofrer, aí eu chego próximo de Deus, chego mais próximo de Deus. Nada a ver. Você precisa crescer. Pergunta 132 do livro dos Espíritos. Qual é o grande objetivo da encarnação? Os Espíritos respondem: o progresso, crescer. Não tem que sofrer para se aperfeiçoar. Ah, mas a dor é uma alavanca com que eu posso crescer? Claro. Se você aprende com a dor, você cresce. Mas supera isso. Você pode ser feliz. Você pode se alegrar de verdade. Você pode ter uma satisfação interna. E você vai estar crescendo. Parece que a gente criou uma cachaça, gente. Já viram dependente químico de álcool? Eles mesmo falam. É aquela cachaça diária, às vezes 8 horas de manhã está no bar. E se não toma aquela primeira dose, Deus do céu, passa mal. Parece que aqueles que amam o sofrimento, eu tenho que tomar essa cachaça todo dia. Se eu não sofrer, eu não me sinto vivo. Comportamento doentio, né? Percepção doentia. Eu quero ser que nem Francisco de Assis. Mas que alta pretensão, né? Eu quero viver apaixonado por Jesus. Eu quero viver apaixonado pelo bem. E essa paixão positiva inflama a minha alma à busca do belo. Em busca do belo, em busca daquilo que faz bem, em busca da perfeição com moderação. A percepção é a do amor. Se cuidar, cuidar dos outros, se amar, amar os outros. Olha como muda a vibração. Vamos alimentar a nossa mente, alimentar o nosso coração, alimentar o nosso espírito, alimentar esse corpo que nos abriga com amor. Esse é o convite de Jesus. Esse é o convite dessa casa que foi criada por amor e para o amor. Para de se massacrar. Para de se julgar. Para de massacrar os outros, julgar os outros. Se domestica nessa grande pedagogia do Mestre Jesus. Se enche dessa luz. É Jesus que nos convida. Que a nossa percepção seja como de Clara de Assis, que chamava Francisco de pai, e o Francisco percebendo que ele estava muito lá na frente e a Clara ainda lá atrás, um belo dia ele deixa para ela um bilhetinho e ele vai caminhar. Ele deixou assim: Clara, que você possa amar sem os olhos. Tanto casamento falido, né? Percepções errôneas. Amei o corpo, amei a beleza, amei a posição social daquele homem ou daquela mulher. O casamento não foi à frente. Mas quando a gente ama a pessoa, o ser que de fato está ali diante de nós, vemos relações muito sólidas, mesmo com várias oscilações, relações sólidas, de muito crescimento a dois. Que possamos agradecer muito a Allan Kardec
por essa codificação da doutrina espírita, por nós estarmos hoje aqui estudando percepção, estudando sensação, estudando a dor, que possamos crescer mais um pouquinho, crescer no amor de Jesus. Muita paz, obrigado por essa tarde aqui com vocês, graças a Deus. Obrigada, Carlos, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso médico das almas, a espiritualidade amiga presente aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, pedindo, Senhor, que possamos ser merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa, que possamos receber, através desses médios, todos os fluidos necessários ao nosso refazimento. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que possamos dar início ao trabalho dos passes. O estudo de hoje: buscai e achareis, procura e achará, trabalha e produzirá. A importância dessas palavras, o buscar de Jesus, se refere à lei do trabalho e, consequentemente, à lei do progresso. E o movimento deve ser nosso, somente através do trabalho que o homem desenvolve a força da inteligência. Hoje, nós não precisamos mais caçar para comer. Nós não precisamos mais dormir em cavernas para fugir do frio. E isso era no tempo que éramos selvagens. Nós precisamos desenvolver a inteligência através do trabalho, senão ainda estávamos na selvageria. E se as almas, elas fossem criadas por Deus somente uma vez, sem nunca mais retornarmos para dar continuidade ao progresso, a humanidade ainda estaria na barbárie. Graças, então, à reencarnação, onde nós podemos dar continuidade onde nós paramos, até onde nós fomos e trabalhamos com a nossa inteligência, dando assim o progresso da humanidade. E se Deus tivesse poupado o homem do trabalho físico, seus membros ainda estariam atrofiados pelo pouco uso deles. E se não trabalhássemos também para desenvolver a nossa inteligência, nós estaríamos sempre na infância. Os espíritos não nos livram também da lei do trabalho com uma fórmula exata através das suas comunicações. Eles não nos dão respostas para tudo. Se eles nos eximissem do trabalho de estudar e de pesquisar, qual o ganho que nós teríamos? A estrada, ela é de cada um. Uns vão encontrar pedras, outros vão encontrar flores. Depende de quanto estamos trabalhando e progredindo. E as escolhas, elas são nossas, trabalhando o corpo e também o espírito. Os espíritos, sim, nos ajudam, dando força, coragem e determinação. Quando Jesus diz, batei e a porta se abrirá, Ele quer dizer que a espiritualidade amiga, Deus, Jesus, Ele estará sempre presente, nos intuindo e nos ajudando, conforme as nossas reais necessidades, sem nunca esquecer que Deus ajuda a todos. Deus ajuda a todos
igualmente. E nós podemos ajudar a Deus a nos ajudar, trabalhando e evoluindo sempre. Que o amor de Jesus envolva cada um de nós. Obrigada, Senhor, por mais uma vez termos chegado à Tua casa, escutado os Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos pô-los em prática na nossa vida, aplicando os Teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares em paz, levando essa vibração de amor que dessa casa de amor recebemos. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, o nosso altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos queridos e amorosos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa. Que seja em nome de Jesus, mas sempre, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo e os trabalhos da tarde de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.